Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Como essa semana a gente está relembrando, né, um ano da enchente de maio de 2024, no qual a gente também passou por essa enchente, né? A nossa casa lá em Canoas também cobriu toda, né? Cobriu até o telhado. Então essa semana está sendo uma semana bem complicada, né? A gente lembra de tudo que a gente passou, de tudo que aconteceu, né? Então eu vim aqui fazer esse vídeo para contar para vocês, compartilhar com vocês como foi para nós, né? Como aconteceu para nós, como tudo se desenrolou, né? Na enchente de maio de 2024. Cada um tem uma história diferente, cada um passou por uma situação diferente, né? Mas eu vim compartilhar como foi para nós, o que aconteceu na nossa vida naquele ano, né? Há um ano atrás, né? Então, na sexta-feira, dia 3 de maio, né? De manhã eu fui para trabalhar, normal, como todos os dias, né? E aí pelas 10h30, mais ou menos, eu voltei para casa da escola, né? E cheguei em casa e o Matias e a Bruna não estavam em casa. Então eu aguardei eles retornarem. E quando eles retornaram, o Matias tinha comprado um monte de saco de lixo e fitas, né? E ele só me disse assim: vai vir muita água e saca tudo que você vê pela frente, né? E vai ensacando. Então eu passei o dia inteiro assim no automático. Eu fiz tudo no automático. E eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, né? E o Matias passou aquela sexta-feira o dia todo, ele ia a cada poucas horas, ele ia até o dique para ver a situação, né? Para ver até quanto a água estava avançando. E aí ele conversava com os vizinhos, com o pessoal ali ao redor, e dizendo para o pessoal sair, tirar os carros, sair, que ia vir muita água, mas o pessoal meio que não acreditava, né? Claro, até o Matias, ele achava, vai vir 1 metro e pouco de água, mas não imaginava também na proporção que foi, né? Então, na sexta-feira a gente passou o dia inteiro ensacando, organizando a casa, aí a gente tirou eletros de casa, tiramos algumas roupas, né? Colocamos na caminhonete, e o Matias tirou a caminhonete de casa, levou para um estacionamento mais lá para o centro. E aí, enquanto ele retornava, né, a gente continuou ensacando. E passamos o dia inteiro assim, né? Aí, no final do dia, na sexta de tardinha, a gente tomou banho, a gente jantou. E aí, o Matias tirou eu e a Bruna de casa, né? Nos levou para esse estacionamento onde é que estava a caminhonete, né? Que o dono ali do estacionamento cedeu, né, o estacionamento para que a gente pudesse ficar ali. Então eu e a Bruna, a gente passou a noite ali no estacionamento. A gente dormiu no carro aquela noite, o Matias voltou para casa, continuei sacando e organizando tudo que dava. O que ficou em casa a gente sacou e ergueu bem alto no roupeiro, né, achando que a água não ia chegar. A geladeira a gente colocou em cima da mesa, a máquina em cima do tanque de lavar roupa, né, achando que a água não alcançaria, não ia tão alto, né? E aí, na sexta para amanhecer sábado, então, o Matias ficou ali por casa. E ele vedou as portas, né? Colocou até areia contra as portas para impedir a água de entrar. Mas ele disse que a água vertia do rejunte do piso, né? Vinha água assim, não dava para entender como, né? E então, de madrugada para amanhecer sábado, ele saiu de casa com a água até na cintura já, né? E saiu com o nosso cachorro dentro de uma caixa térmica. E aí ele saiu no escuro, já estava tudo escuro, não tinha luz, né? E ele disse que era apavorante, ele só escutava o pessoal gritando, pedindo socorro, né? E aí até 2 rapazes que ele encontrou no caminho ajudaram ele num pedaço, né, para carregar a caixa que tava o cachorro, né. Então, quando era umas 7h30 da manhã, no sábado, ele chegou até no estacionamento onde é que a gente estava, né, onde é que eu e a Bruna tava. Aí, como ele estava muito cansado
E a minha cunhada veio ali e levou eu e a Bruna pro apartamento do meu cunhado. Que a minha cunhada, Matias foi até na casa da minha sogra, do meu sogro, né? Minha cunhada saiu, né? Entendeu que a situação era complicada, mas a minha sogra e meu sogro não saíram, ficaram em casa, né? Claro, lá a água não chegou tanto, chegou 1 metro mais ou menos, mas aí como eles estavam ilhados, não tinha como sair, eles tiveram que ser resgatados, né? Mas a minha cunhada saiu antes com o meu afilhado. Então ela nos buscou ali no estacionamento e nós fomos lá pro apartamento do meu cunhado. E o Matias ficou ali no estacionamento para dormir, né? Que ele estava muito cansado, dormiu no carro. E aí depois que ele se recuperou, ele foi ajudar nos resgates, ajudou o pessoal, né, a resgatar. E ele conta que viu coisas muito tristes, assim, que ele nem quis comentar com nós o que ele viu, né? Então, os dias se passaram, nós ficamos lá no apartamento do meu cunhado e o Matias estava num condomínio onde o síndico, para quem ele prestava serviço, cedeu um espaço para que ele ficasse ali, né? Mas como ele não estava se alimentando direito, então eu achei que seria melhor eu e a Bruna irmos ali pro condomínio onde ele estava, e aí a gente faria comida e ele se alimentaria também, né? Aí nós compramos pratos, talheres, panelas, um forno elétrico, né? Um fogão elétrico, para a gente poder fazer a comida, né? A gente conseguiu cesta básica, né? De doação, conseguimos colchões também, cobertores, e aí a gente foi se ajeitando ali, né? Aí passando os dias, né, chovia muito, a água não baixava, dava até uma agonia na gente, né, porque a gente queria que parasse de chover para a água baixar para a gente poder voltar para casa, mas a chuva não parava, né. Aí teve uns dias que, conforme foi passando os dias, então a água baixou um pouco, aí o Matias e um amigo dele foram de bote até lá em casa e entraram, tiraram alguns sacos com as coisas que a gente tinha deixado lá, né, e até foi incrível, assim, que alguns sacos com roupa de lã minha estavam totalmente secos, né? Como se não tivesse atingido água nenhuma. E lá em casa a água tinha ido até o telhado, né? Tapou a casa todinha. E edredom da Bruna também, travesseiro dela que ficou, tava sequinho, não molhou nada. E aí ele foi retirando o que dava, né? Cada vez que ele descia lá na casa e ele trazia alguma coisa, né? Algumas coisas a gente salvou, outras não. E aí ele retirou também as ferramentas e máquinas dele, né? As máquinas ele precisou abrir, limpar, deixar vários dias secando para depois montar e ver o que dava para utilizar, né? Mas graças a Deus ele conseguiu recuperar bastante coisa das máquinas dele, né? E aí a gente ficou um bom tempo ali, ficamos uns 2 meses, quase 3 meses ali no condomínio, né? Fora de casa. Aí quando a água já estava assim uns 30 centímetros na rua, né? E em casa, dentro de casa já estava mais praticamente assim sem água. Aí um dia eu e o Matias saímos cedo de carro, fomos até onde dava para ir, né? Que não tinha água. E aí a gente colocou uma roupa especial e fomos a pé até a casa, né? Entramos. E aí para retirar mais alguma coisa. A gente tinha o reboque lá, então a gente ia colocar no reboque e empurrar o reboque até a gente chegar no nosso carro, né? Então, mas assim, quando a gente estava indo, o Matias disse, ó, te prepara, porque você não vai encontrar a casa da maneira como você deixou. E o cheiro, gente, o cheiro dentro era muito ruim, era um cheiro forte mesmo, até no nosso quarto, assim, eu não consegui ficar, eu achei que eu ia passar mal de tão forte o cheiro, né, era um cheiro muito horrível. O quarto da Bruna estava todo destruído, né, a casa toda suja, tudo destruído, né, da água. Então foi um momento, assim, bem difícil de retornar, né, um momento de você entrar e ver tudo destruído, tudo sujo, tudo fedendo, né, um cheiro ruim. E aí a gente retirou o que deu ali, colocamos no reboque e saímos empurrando, né, a água uns 30 centímetros. E aí quando a gente tava num pedaço, tinha o pessoal por ali, né, de carro, caminhonete, aí eles até engataram o reboque, nos levaram até um pedaço pra gente poder ir sair, né, e nos ajudaram bastante. Aí
quando a gente conseguiu retornar para casa, gente, eu quero dizer assim, essa foi o que a gente viveu, né? Teve pessoas, colegas minhas de serviço, pessoas conhecidas que tiveram que subir no telhado, que achavam que não ia chegar resgate, que não iam se salvar, né? Então foram momentos bem complicados, assim. E eu só tenho que agradecer a Deus que eu e a Bruna, a gente não passou por isso, né? Não passamos por esse trauma. Eu agradeço a Deus que Deus deu sabedoria para o Matias, para ele perceber o que estava acontecendo, né? E nos tirar de casa antes da água chegar, né? Ele saiu com a água já na cintura, mas ele tinha essa coisa de tirar nós de casa, né? Para nós não estarmos ali quando a água chegasse, né? E então, assim, só tenho que agradecer a Deus, né? Que Deus nos poupou disso, né? E sei que teve muitas pessoas que passaram por esse trauma de ser resgatado, né? De se sentir acuado, angustiado, de não saber se ia chegar ao resgate, né? Crianças, né? Que não estavam nem entendendo o que estava acontecendo, né? Então é bem complicado, mas assim, só tenho que agradecer, né? Agradecer a Deus porque a gente conseguiu sair antes, né? E quando nós retornamos para casa, então tivemos que retirar tudo de casa, né? Colocar tudo para fora, o que estava lá não dava para salvar nada, né? E não só nós, mas muitas pessoas, muitas pessoas, né? Porque essa tragédia alcançou muitas cidades do Rio Grande do Sul, né? Então foi uma tragédia assim sem explicação, né? E então ter que retirar as coisas de casa, assim, e ter que colocar tudo para fora para ser levado pro lixão, né? É uma sensação assim que nunca imaginei que a gente passaria por uma coisa assim, né? Por uma enchente desse tamanho, né? Então a gente tirou tudo para fora, limpamos, assim como muitas pessoas, né? E aí nesse momento em diante, a gente começou a pensar na ideia de conseguir correr atrás do nosso desejo, que a gente tinha um desejo já de muito tempo, mas a gente ia adiando, né? Então, com a enchente, assim, foi um empurrão. Aí a gente decidiu comprar a chácara, né? Então a gente começou a pesquisar, correndo atrás de chácaras, lugares que fossem perto, o Matias poder continuar o trabalho dele, né? E um preço também que a gente pudesse pagar, né? Então a gente começou nessa questão de pesquisar e ir atrás de chácaras. E aí apareceu essa daqui, né? E o Matias veio ver antes, sem eu e a Bruna, né? Veio aqui ver sozinho e aí ele gostou do local, né? E ele conta até que quando ele estava indo embora, né? Em pensamento ele conversava com Deus e dizia: ó Deus, eu gostei, mas se não é para ser, que de alguma maneira o Senhor atrapalhe, né? Então a gente sempre tem essa convicção de que pedir para Deus guiar, né? Se for da vontade de Deus, se for o melhor pra gente, que aconteça, né? Senão não. E então no outro fim de semana o Matias trouxe eu e a Bruna pra gente conhecer e a gente gostou. Eu gostei do lugar e também porque é perto de tudo, né? Perto de comércio, né? Tudo pertinho. Então isso também me deixou animada e eu gostei do lugar. Então a gente começou a negociação, começamos a negociar e tentar um preço, né, que a gente pudesse pagar. E foi que aí aconteceu, né, da gente vir para cá e conseguir realizar o nosso desejo, né? E depois, e assim, tudo que aconteceu, gente, eu quero dizer que a gente não pode desistir. A vida vai nos derrubar, a vida vai nos derrubar, turbulências vão ter, dificuldades vão ter, mas a gente não pode desistir. A gente tem que confiar em Deus, confiar que Ele está no controle de tudo, né? E nunca desistir, né? A gente não adianta reclamar, baixar a cabeça, ficar reclamando, murmurando. A gente tem que correr atrás, tem que achar uma solução para o problema, né?
Então é essa mensagem que eu quero deixar. E Jesus mesmo disse, né, que aqui nesse mundo nós teríamos aflições, né? Ele não nenhum momento disse que aqui seria fácil, mas que com ele, né, confiando em Deus, tudo fica mais fácil e a gente consegue correr atrás do que a gente quer, né? Dificuldades existem, mas a gente não pode desistir, né? Tem que se manter firme e confiar. E correr atrás, né, gente? Nada vem assim de graça, né? A gente tem que correr atrás do que a gente quer. Então, essa foi a nossa história com a enchente de maio de 2024, né? Foi como aconteceu pra gente, né? Claro que cada um teve a sua história, né? Nesse momento trágico, nesse momento difícil para muita gente, né? Então, comentem aí, quem quiser deixar seu comentário, né? Colocar ali, compartilhar com a gente como foi, o que aconteceu, como foi a enchente de maio de 2024 para você, né? Deixa aí nos comentários, a gente vai gostar de olhar, né? De ler e a gente vai ler com muita atenção e com muito carinho, né? Curtam os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, né? Compartilhem com os amigos, com a família. Isso ajuda bastante o nosso canal, né? Curtam, compartilham, comentem, tá, pessoal? Então essa foi a nossa história da enchente de maio de 2024, né? Que agora vai fazer um ano, né? Que aconteceu. As pessoas ainda estão preocupadas, né? Não sabe se vai acontecer de novo. A gente espera, né? Pede a Deus que não aconteça. Mas são coisas que aconteceram e a gente teve que dar a volta por cima, né, pessoal? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Pessoal, eu quero comentar com vocês. É só uma cama, gente, né? Só uma cama. Mas, pra gente que ficou um ano, depois da enchente de maio, a gente ficou um ano sem uma cama, dormindo em pallet, uma cama é maravilhosa, né, gente? Então, a gente comprou a nossa cama e eu quero agradecer a minha madrinha Ilse e o esposo dela, o Milton, que nos presentearam com um valor para que a gente comprasse a nossa cama. Obrigado de coração, muito obrigada a vocês. Um abraço e Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Música